Olá, um atentado terrorista com 2 explosões com 15 minutos de diferença matou 103 pessoas e feriu outras 211 que homenageavam a memória do general mais importante do regime fundamentalista do Irã, junto a seu túmulo na cidade de Kermani, onde ele nasceu. Foi o pior ataque terrorista no Irã desde a Revolução Islâmica em 1979. Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, braço armado da Guarda Revolucionária Iraniana para Ações no Exterior, era responsável por mais de 60 milícias no Oriente Médio. Foi morto por um ataque dos Estados Unidos quando saía do aeroporto de Bagdá, no Iraque, em 3 de janeiro de 2020, há 4 anos. Portanto, o presidente de linha dura do Irã, Ebrahim Raisi, acusou Israel sem apresentar nenhum indício ou prova. Raisi foi um dos juízes da morte, responsáveis por pelo menos 1.000 execuções, talvez 30.000, de esquerdistas em 1988. Não há, até o momento, indícios de que tenha relação com a guerra entre Israel e Hamas. Ainda não sabe quem foi o responsável, nem quais as motivações. Pode ter relação com a guerra ou não. Pode ter sido o Estado Islâmico, que é inimigo do Irã. Tanto o governo dos Estados Unidos quanto o jornal libanês L'Orient Le Jour apontaram para o Estado Islâmico. Soleimani liderou a luta de milícias xiitas contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Este atentado não é o tipo de ataque de Israel ao Irã. Geralmente, Israel usa assassinatos seletivos. Desde 2007, como inclusive eu falei ontem, Israel matou 5 cientistas nucleares iranianos para impedir a ditadura dos ayatolás da Guarda Revolucionária de fabricar armas atômicas. No Natal, um bombardeio israelense matou em Damasco, a capital da Síria, o general Sayed Ravi Mousavi, oficial de ligação da Guarda Revolucionária Iraniana com o ditador sírio Bashar Assad. Israel nunca fez ataques à bomba para matar em grande escala no Irã. Esse atentado só faria sentido para Israel se fosse para provocar uma guerra com o Irã antes que a República Islâmica consiga fabricar a bomba atômica. Há poucos dias, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ameaçou fazer qualquer coisa para impedir o Irã de ter armas nucleares. Então, é sempre uma possibilidade. Num pronunciamento previsto anteriormente para homenagear o general Qassem Soleimani, morto pelos Estados Unidos, o líder do Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, ameaçou represálias pela morte do vice-líder do Hamas, Saleh al-Aruri, afirmou que a morte de al-Aruri não ficará impune e ameaçou Israel com uma luta sem limites se iniciar uma guerra no Líbano, mas sugeriu que não será o primeiro a deflagrar uma guerra total. Ele disse: se o inimigo pensar em travar uma guerra no Líbano, vai se arrepender. Nasrallah afirmou que o ataque terrorista de 7 de outubro enfraqueceu Israel, que estaria a caminho da extinção. É mais um discurso inflamado, propaganda política, é um discurso inflamado pela ira, do que realidade. Se fosse assim, o Hezbollah se juntaria à guerra do Hamas, da Jihad Islâmica e de outros grupos armados palestinos menores que participaram do ataque terrorista de 7 de outubro. As negociações diplomáticas com o governo interino libanês para afastar o Hezbollah da fronteira sul estão fora de questão. Depois do ataque a Beirute, os alarmes antiaéreos soaram à noite no norte de Israel. Houve vários disparos do sul do Líbano. As forças de Israel disseram que os mísseis e foguetes caíram em campo aberto sem ferir ninguém. Mais 9 milicianos do Hezbollah morreram em 24 horas em ataques israelenses, elevando o total de mortos do grupo na guerra para pelo menos 147, de acordo com o jornal libanês L'Orient Le Jour. Como esperado, Hamas rompeu as negociações para a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos depois da morte em bombardeio israelense do vice-líder do grupo terrorista, Saleh al-Aruri. Um porta-voz do Hamas disse ao jornal The Washington Post
que ele ia se encontrar com o líder da milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, que acolhia o escritório do Hamas no bairro de Dahia, no sul de Beirute, um dos principais redutos do Hezbollah. Para Ashraf Abu El-Hul, diretor executivo do principal jornal diário do Egito, Al-Ahran, o assassinato de Saleh al-Ahuri não deve levar o Hamas a endurecer mais ainda suas posições, indicando que o grupo terrorista não vai ceder sob pressões ou ameaças de mais assassinatos. O chefe do serviço de espionagem de Israel, Mossad, David Barnea, alertou que aqueles que participaram do ataque terrorista de 7 de outubro assinaram sua sentença de morte. Os Estados Unidos declararam que análises de inteligência apoiaram a alegação de Israel de que o Hamas usava o hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, inclusive para esconder, como um centro de comando, inclusive para esconder os reféns. O Departamento de Estado norte-americano criticou duramente como inflamatórios e irresponsáveis os comentários dos ministros mais extremistas de direita do governo de Israel, Bezalel Smotrich, das Finanças, e Itamar Ben-Gvir, da Segurança Nacional, que declararam que a solução humanitária para Gaza é a imigração voluntária dos palestinos. Isso caracterizaria a limpeza étnica, que é um crime de guerra, mas há notícias de que Israel estaria negociando com o Congo e outros países para que recebam os palestinos. O total de palestinos mortos na guerra subiu para 22.313, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, além de 57 mil feridos. Desde 7 de outubro, houve mais de 400 mil casos de doenças infecciosas em Gaza. 1.139 israelenses morreram no ataque que deflagrou a guerra. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai discutir a situação no Mar Vermelho, onde rebeldes hutis, xiitas, zaiditas, apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen, atacam navios cargueiros desde 17 de outubro, sob o pretexto de dar solidariedade ao povo palestino. Israel deve repensar sua doutrina de segurança de longa data, e diz a revista inglesa The Economist, a principal revista semanal de informações do mundo. Esta doutrina envolvia desistir da paz com os palestinos, abandonar o processo de paz, construir muros e usar a tecnologia para repelir ataques de mísseis e infiltrações. Não deu certo. Os palestinos se radicalizaram e os muros não impediram as atrocidades de 7 de outubro. As defesas aéreas de Israel ainda podem ser esmagadas pelo arsenal cada vez mais sofisticado de mísseis apontados por militantes apoiados pelo Irã no Líbano, Iêmen e outros lugares. Israel, acrescenta o Economist, precisa deixar claro que sua luta é contra os terroristas. Isso significa usar uma força judiciosa de maneira localizada e específica e deixar entrar muito mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. Significa também ter um plano para depois da guerra que abra um caminho para a criação de um Estado palestino moderado. Tal abordagem ajudaria a manter o apoio bipartidário a Israel nos Estados Unidos e em outros países. O apoio dos Estados Unidos é crucial para Israel, contém o Irã, e ajuda na aproximação entre Israel e os países do Golfo Pérsico, que também se opõem à influência iraniana no Oriente Médio. Afinal, todas as milícias que atacam Israel, os Estados Unidos e a navegação internacional no Mar Vermelho nesta guerra são apoiadas pelo Irã. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.